coisa interna impediu. Provavelmente todo mundo. Eu levanto a mão, eu acho que todos os dias eu passo por isso. Eu tenho vontade de ajudar, às vezes está ao meu alcance, demanda algum esforço, mas surge um pensamento, surge uma emoção. Eu acho muito válido, não que a gente consiga fazer esse movimento sempre, mas eu acho muito válido que sempre que isso acontecer, a gente afirme: eu sou o amor. Sai Baba diz isso. Vocês são amor. Só existe amor. Eu sou o amor. Logo, esse pensamento egoísta que brota, não sou eu. Faça um teste. Parece uma coisa simples, e não deixa de ser como abordagem, mas é poderosa. Logo, esse egoísmo, essa preguiça, não sou eu. Talvez a gente mesmo assim não consiga fazer o movimento, mas certamente isso gera uma reflexão que na nossa meditação vai começar a se dissolver. A gente começa a ser menos norteado por pensamentos egoístas, emoções negativas, e a gente começa a permitir que o amor flua mais. Então, sempre que surgir um pensamento egoísta, uma emoção negativa que impeça uma ação amorosa, que impeça a ajuda a um ser que está sofrendo, olha para isso e diz: mas eu não sou o amor? Então quem é esse? Esse não sou eu. E esse que não sou eu é aquele com o qual Jesus não se identificava, que o Gandhi não se identificava, que o Siddhartha não se identificava, né? E por essa não identificação, né, surgiu a identificação com aquele que é. E a gente vê um cidadão, né, pequenininho, magrinho, com uma aparência frágil, libertar um país, na época, pobre, né, que não era interessante para as outras potências grandes, libertar o país da maior potência da época, que era a Inglaterra, só pela força da verdade, do amor e da não violência. O Dalai Lama tem uma definição para compaixão que é das que eu gosto mais. Existem várias possibilidades de definir, mas ele diz assim: compaixão é a incapacidade de ficar indiferente ao sofrimento alheio. É bonita essa frase, né? E vem de uma pessoa que caminha pelo mundo, né, compartilhando uma mensagem de paz e com muita autoridade para falar. Então, compaixão é a incapacidade de ficar alheio ao sofrimento do outro. E ele diz que Deus é incapaz de ficar alheio ao sofrimento do outro. Mas isso não é uma limitação de Deus, é porque isso vai contra a natureza de Deus. Não é que ele pense em outra possibilidade e não consiga. Deus é amor, e o amor naturalmente, quando se defronta com alguém que está sofrendo, né, funciona no sentido de ajudar. Então nós somos o amor. E muitas vezes nós achamos que a ajuda tem que ser física, né, através de dinheiro, de comida, mas às vezes um olhar, um sorriso, um abraço, 1 minuto de atenção é muito mais importante para uma pessoa do que qualquer auxílio físico. É importante diferenciar compaixão de pena. Muito importante. Quando eu sinto pena de uma pessoa, acontecem pelo menos 2 coisas. A primeira, eu me coloco acima dessa pessoa. É como se eu estivesse numa condição melhor e ela numa condição inferior. A segunda, eu acho que é ainda mais grave. Quando eu sinto pena de uma pessoa, eu estou associando ela ao corpo e ao nome dela. É muito interessante um conselho que Swami nos dá, que serve para tudo, mas muitas vezes a gente não tem essa percepção. Ele diz: vejam todos como Deus. Como eu vou ter pena de Deus? Vejam todos como Deus. Mas mesmo assim eu vejo uma pessoa que pode estar confusa, pode estar triste, pode estar com fome, mas ele diz: vejam todos como Deus. Nesse sentido, qual é a diferença de pena para compaixão? Eu reconheço Deus naquela pessoa. Então eu não fico com pena de Deus.
mas eu vejo uma mente confusa, uma mente que ignora a sua essência, uma mente que tem uma série de conceitos equivocados, um corpo emocional, né, que está muito desequilibrado, e eu posso olhar isso da seguinte forma: como eu posso ajudar essa personalidade ou esse ser a se relembrar de quem ele realmente é? Então eu não estou com pena dele, eu reconheço que aquilo ali é uma confusão. E eu caminho numa outra direção. Eu não vou simplesmente dar um prato de comida ou dar uma palavra de conforto. Eu vou fazer isso também, porque isso é fundamental em muitos casos. Mas eu vou procurar ajudar essa pessoa a lembrar quem ela verdadeiramente é. O Swami Vivekananda, ele fala sobre Karma Yoga, sobre a Yoga da ação, de uma forma fantástica. A gente tem um livrinho aqui de Sai Baba, Yoga da ação, que é lindo, maravilhoso. Mas eu estou citando esse ensinamento até porque o Swami Vivekananda é um mestre que Sai Baba admira muito e cita em muitos textos. No último dia no ashram de Sai Baba, no finalzinho do ano passado, nós assistimos uma encenação sobre a vida do Swami Vivekananda, uma coisa linda. E Swami Vivekananda, ele diz o seguinte: quando a gente vê um irmão com fome e a gente é tomado, né, pela compaixão, né, eu não consigo ficar indiferente ao sofrimento do outro e ofereço um prato de comida para ele, o que eu estou dando para ele? Eu estou dando para ele de forma objetiva um prato que vai matar a fome dele por um dia inteiro, talvez por algumas horas, por mais que o meu amor vá junto. O que ele está dando para mim? Ele está me dando a oportunidade de praticar o bem. Ele está me dando a oportunidade de me desapegar de alguma coisa. Ele está me dando a oportunidade de doar o meu tempo, de me doar. Aí o Swami Vivekananda diz assim: quem tem que agradecer a quem? Eu acho fantástica essa maneira de olhar, né? Porque é uma inversão de paradigma. A gente tem que estar muito atento aos pensamentos que surgem, às emoções que surgem. Tem uma frase que eu digo assim: é o carimbo do ego. E talvez alguns tenham repetido essa frase algumas vezes. E não se envergonhem se vocês já repetiram, porque não foram vocês que repetiram. Foi o ego que repetiu, se aconteceu. A frase é: eu não sou Madre Teresa de Calcutá. Certamente alguém já ouviu essa frase. Né? Quando alguém está pedindo ajuda, é uma coisa complicada, que vai tirar da área de conforto, eu não sou Madre Teresa de Calcutá. Né? É o ego gritando. Né? O que eu vou ganhar com isso? Né? Isso já é demais para mim. Né? E vai vir com uma série de justificativas. Então, eu escutei muito essa frase na família, entre os amigos. Sinceramente, não me lembro se já repeti, mas é provável que eu tenha repetido há um tempo atrás. Mas quando surge na mente, eu falo assim para o ego: te peguei e não vou te seguir. É muito maravilhoso quando a gente começa a ter essa percepção desse ser que se estrutura dentro da nossa mente ordinária, mas que não é a nossa realidade. Eu já contei várias vezes uma historinha aqui, então eu não vou contar de novo, né? Que quando eu nasci eu recebi um nome, uma série de influências e tive uma série de experiências, e a partir daí a minha mente começa a operar de certo modo. Então hoje a gente vive, hoje há um bom tempo já, numa sociedade que tem ditados do tipo: se a farinha é pouca, o primeiro prato é meu. Aí dizem isso para as crianças. E outros ditados dessa natureza. Se a gente vê praticamente todos os anúncios da televisão, eles dizem respeito a algum benefício que o ego pode ter. É difícil a gente ver, né, um programa de TV que ensine a gente a olhar para o outro, a amar o outro, a servir o outro. Então a gente está aqui agora reunido no Centro Sai Baba,
uma organização que foi fundada e presidida de corpo presente por muito tempo pelo Avatar, pela encarnação divina, né, pelo professor dessa era, que é puro amor, que está aqui presente. E ele diz para nós: vocês são puro amor. Ele nos chama, no início de quase todos os discursos dele, de Prema Swarupa, encarnações do amor. Eu escrevi um texto há pouco tempo, e quando eu fui escrever o texto, eu estava assim: nossa, é o primeiro texto que eu escrevo sobre Swami depois que ele desencarnou. E eu queria falar sobre isso. Aí eu lembrei, Prema Swarupa, encarnações do amor. Aí eu pensei, nossa, eu acho que esse foi o ensinamento que ele mais deu. Porque em todos os discursos, ele nos chama assim. E isso é muito significativo, às vezes passa batido. Sai Baba tem um discurso onde ele diz que a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente fala. Aí ele diz, se vocês só devem iniciar um discurso chamando os ouvintes de irmãos, se você tiver o sentimento de irmandade. Senão, não inicia chamando de irmão. Você só deve chamar de amigo se você tiver esse sentimento que são seus amigos. Senão, não chame de meus amigos. Né? Porque ele diz que a gente sempre deve ter unidade de pensamento, palavra e ação. Isso é caráter. A partir daí, a gente pode concluir que quando ele inicia o discurso chamando a gente de encarnações do amor, para ele nós somos verdadeiramente encarnações do amor. Se não percebemos isso, como ele ensina, é porque a nossa mente se identifica com o corpo e se sente separado. Separado do mundo, separado dos outros. E a partir desse sentimento equivocado, Swami, o Paulo Maurício, nosso grandíssimo amigo, ele narra uma passagem, já escutei ele falando várias vezes, num livro onde Hislop diz assim para Swami, Hislop, um devoto de Swami, diz assim para Swami: mas Swami, para o senhor é fácil agir dessa forma, o senhor é um ser divino, mas e eu que sou um ser humano? Aí Hislop diz para ele: o que você tem que entender é que o grande equívoco é você achar que é um ser humano. É esse equívoco que te paralisa. Te paralisa no sentido de permitir a fluência daquilo que você verdadeiramente é. Então essa identificação da mente com o corpo, ela gera essa noção de somos separados. A partir do momento que surge essa noção, surgem pelo menos 3 aflições básicas desse processo, que é a aflição do envelhecimento, do adoecimento e da morte. Se eu acho que eu sou o corpo, eu não tenho como não ficar aflito com isso. E mesmo que eu lide bem com isso, as pessoas que estão do meu lado, as pessoas queridas, os meus colegas, amigos, familiares, eles também estão sujeitos a envelhecer, adoecer e morrer. A aflição é inevitável. Enquanto ignoramos a verdade, o sofrimento é inevitável. E a compaixão verdadeira se torna muito difícil também, porque surge a sensação de que eu tenho que prover para mim mesmo, né? Eu tenho que me proteger, eu não tenho tempo para cuidar da vida do outro. Então, melhor do que qualquer esforço para praticar a compaixão, para praticar o amor, é a gente acessar a fonte. É a fonte da onde brota naturalmente, ininterruptamente, amor e compaixão. Uma das passagens mais belas, dos livros sagrados, sem dúvida, é o Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha, Jesus diz assim para a gente: por que vocês se preocupam com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir? É interessante quando a gente lê uma pergunta num texto sagrado, a gente busca responder. E o ego vai responder, porque se eu não me preocupar, quem é que vai se preocupar por mim? Mas a passagem vai falar que Deus se ocupa disso por você. Ele diz assim: olhe os lírios do campo, nem mesmo o rei Salomão se vestiu de forma tão bela. Olha os pássaros voando, eles não precisam colher, plantar, armazenar, e a natureza provê tudo para eles.
E Jesus pergunta: será que esse Deus que mantém todo o reino animal, todo o reino